Enquanto o pessoal está entrando, vamos aqui. Temos aqui a Cláudia, assistente social do CAPS AD, em Praia Grande, São Paulo, né, cofundadora do Fórum Pop Rua da Baixada Santista e do MNL-DPSR. Fátima Matias, do Movimento Pop Rua no Rio Grande do Norte. O Varela também é do Fórum Pop Rua da Baixada Santista e do MNDPSR. MNL-DPSR também é do Consórcio na Rua. O Camilo Mendes, da Pastoral do Povo da Rua, de Betim, Minas Gerais. Temos a Marina Leite, do Consultório na Rua, em Teresina. André Simão, da SEDEPLAR, da UFMG, em Belo Horizonte. O Antônio, do Consultório na Rua de Santo André. A Damiana, que pelo prefixo DDD 17, São Paulo, né, possivelmente. Fernando Leles, da OPAS, OMS no Brasil. A Marina Leite, Consultório de Teresina e tal. A Damiana é assistente social de São José do Rio Preto. Brito, de Taubaté, Campinas. Ele faz parte do Centro de Direitos Humanos Pedro Lobo e também é do Sociologia das Ruas. O Alisson Aguiar, enfermeiro, consultório na Rua de Piripiri, Piauí. Temos a Carmen Brito, ela diz que é antiga militante da JOC de Contagem, Minas Gerais. Ela é socióloga, atualmente assessora parlamentar da vereadora Mara Saboia. Bruno Donato, Movimento Pop Rua, MNPR do Espírito Santo. Diogo, médico do Consórcio na Rua de Vila Velha, Espírito Santo. Eu também, né, me apresentei aqui. Flávio, Belo Horizonte, Pastoral de Rua, Paróquia Santo Antônio, Venda Nova. Dinado, Consultório na Rua, em Alagoas. Rodrigo Xavier, assistente social e trabalhador do SUS, aqui no Rio Grande do Norte. Jairo Jorge, ele faz parte da ANEPS e do INBES, né, e também do Ciamp Rua RN. Temos também a Maralice Santos, o Maralice, que é do Movimento Pop Rua do Rio de Janeiro, e o Tiago Quintanilha, do Movimento População de Rua de São Bernardo do Campo. Por favor, vão colocando aí seus nomes, entidades, movimentos sociais, estado, cidade no chat, para nos auxiliar na relatoria. Vilma Barion também está com a mesma situação, Urânia. Ela não possui conta, não fez login numa conta Google. Aí está perguntando aqui que talvez não seja ela quem disse ser, mas eu não consigo adicionar. Vilma Barion. Tem que fazer com ela do mesmo jeito que fez com... mas eu não conheço ela. Se alguém conhecer, pede para ela orientar aí, Urânia, por favor. Se alguém conhecer a Vilma Barion. Isso, Vilma Barion, tem que ver se alguém conhece, se alguém chamou. Vou ver lá no grupo do Observatório se alguém indicou. Beleza. Pessoal, são 19 horas, 10 minutos. Foi eu que chamei. Ela é da Missão Arquidiocesana Pastoral de Rua de Belo Horizonte. Eu que convidei. Mandei o link para ela. É o Camilo que convidou. É o Camilo que convidou a Vilma. Certo. Então, orienta a Vilma, o Camilo, para que ela entre por uma conta Google, porque aqui está dizendo que ela não fez login numa conta Google e talvez ela não seja quem disse. Só que eu não consigo adicionar porque não permite aqui. Eu vou pedir ela para entrar aí pelo WhatsApp. Beleza. Ou pelo Gmail, que é ligado a um e-mail que seja do Google. Senão eles não permitem. Ok. Valeu. Pessoal, quem está entrando agora, por favor, se apresentando pelo chat. Vamos começar, são 19h11.
Primeiro, agradecer pela presença de todos e todas, dizer que é muito importante nós fazermos essa Conferência Nacional Livre de Saúde da População em Situação de Rua, né? Eu estava em Brasília, nos encontramos, não é isso, Fernando? E o Fernando perguntou se nós iríamos fazer uma conferência livre. Eu disse que sim, mesmo diante de tantas correrias, nós precisamos fazer até para trazer diretrizes e propostas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Por favor, Fernando, com a palavra a você para se apresentar aí, para a gente. Pior que eu não consigo tirar aqui a mensagem da Vilma Barão. Deixa eu tentar sair aqui. Bom, boa noite a todos. Me escutam bem? Boa noite a todos e todas, todes. Bom, eu queria muito agradecer ao Vanilson por essa grande mobilização que ele conseguiu fazer esses dias. Estou muito feliz de poder conversar aqui com vocês. Achei que seria uma reunião talvez de 2, 3 pessoas, mas que bom sermos aí já 37 pessoas conectadas nessa terça-feira à noite. Então, também respeitando que todo mundo já está no horário de descanso, vamos tentar que seja uma reunião breve, mas que seja bastante produtiva também, né? Com muita satisfação vejo algumas caras conhecidas aqui também. Que bom a gente se encontrar nessa outra esquina aqui do SUS, né? Bom, como o Vanilson comentou, a gente se encontrou na reunião do Conselho Nacional de Saúde na semana passada. Não sei se foi, acho que foi sexta, né, Vanilson? Quinta ou sexta-feira. E, bom, eu também sou da comissão organizadora da 17ª Conferência Nacional de Saúde, pela OPAS. Eu sou oficial de Sistemas e Serviços de Saúde na Organização Pan-Americana da Saúde, né, que é aqui da Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil. E entre as várias funções que desempenho aqui, eu trabalho com a governança do sistema de saúde, participação social, né, o fortalecimento da saúde como direito humano aqui no Brasil. Então, a gente começou a conversar um pouquinho, Vanilson e eu, e propus que a gente se reunisse hoje à noite para conhecer um pouco mais essa agenda aí de lutas de vocês, né, do movimento Pop Rua. Vou chamar assim de maneira mais genérica, né, mas eu sei que aqui tem o pessoal de pastorais, de fóruns, de consultórios, né, observatórios Pop Rua, mas eu vou chamar assim de maneira genérica do movimento Pop Rua, conhecer e aproximar um pouquinho dessa agenda de luta de vocês aí para o curto prazo, né. Sei que esse ano tem um fórum, um seminário marcado já lá no Espírito Santo, né, de consultório, e outro lá eu acho que em Recife, né Vanilson? Ou em Natal, lá para setembro. Mas eu estimulei muito, comentei com o Vanilson, que seria muito, muito importante mesmo se a gente conseguisse realizar uma conferência nacional livre de Pop Rua, né? É uma oportunidade ímpar que a gente tem esse ano. Esse ano é a realização da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Ela tem várias etapas, né? Estão acontecendo aí as etapas municipais, estaduais, regionais, e tem essa possibilidade da gente realizar as conferências livres para discutir temas específicos, né? Sejam eles porque afligem determinados grupos populacionais, populações vulnerabilizadas. Então, sempre tem conferências de jovens, mulheres, idosos. Então, acho que seria muito bom se a gente conseguisse realizar uma conferência nacional livre, Pop Rua, para debater as questões, as necessidades, né, e como que deveria ser o SUS e o sistema como um todo de proteção social para também a Pop Rua, né. Tem um documento que foi elaborado pela comissão organizadora, né, da 17ª, que é de orientações para as conferências livres nacionais, e que mostra o papel dessas conferências livres como espaços para ampliação da participação social formal, né, para debater e formular propostas para a 17ª. Ou seja, tem um conjunto de regrinhas, né, que minimamente a gente tem que atender para ser considerado uma conferência livre, e
o que a gente debater nessa conferência livre fazer parte do relatório final da Conferência Nacional de Saúde, né? Vocês sabem que é um momento muito importante, né? Tem 2 mecanismos principais de participação social previstos na legislação do SUS, que são os conselhos e as conferências. Então, é uma oportunidade muito grande, e essa reunião foi chamada assim em cima da hora, porque o nosso prazo também é muito curto, né, Vanilson? A gente tem até o dia 10 para registrar que vai acontecer a nossa conferência, e mais, nós temos só até o final do mês que vem para realizar a conferência, ou seja, temos que mobilizar todo mundo. Primeiro temos que combinar se vamos fazer, como faremos, né? Pode ser presencial, pode ser virtual, pode ser híbrida, né? A gente sabe que é muito difícil estar todo mundo reunido, em especial considerando o curto prazo, né? Que é caro também para a gente se reunir todo mundo num lugar só. Então tem essa possibilidade da gente fazer uma conferência híbrida, o que é muito bom, mas também vai exigir da gente uma criatividade, né, e tecnologia para conseguir fazer com que uma conferência híbrida funcione bem, atinja os objetivos, permita o nosso diálogo. Então é isso. Eu acabei falando muito mais do que previa, Vanilson. Eu passo a palavra aí para você. Viu? Obrigado. Obrigado, Fernando. Então, né, nós teremos os 2 eventos que você falou, de 19 a 22, eu creio, de outubro, nós teremos o 6º Encontro Nacional da Rede Nacional de Consultório na Rua e de Rua, será no Espírito Santo, né? Nós estamos também na comissão organizadora, e de 5 a 8 de setembro, teremos o 3º Encontro do Movimento Nacional da População de Rua, região Nordeste, o 3º Encontro Maria Lúcia Santos, né? É um encontro de mobilização, de articulação e organização do MNPR, onde nós estaremos fazendo ali em Recife. Olha só, creio, o Fernando e demais, que nós poderíamos observar o documento orientador das conferências livres. O Matheus Rios irá aqui projetar, porque há algumas questões, né, que a gente precisa observar, inclusive, antes de enviar a informação de que iremos fazer esta Conferência Livre Nacional. Como você falou, pode ser feita presencialmente, híbrida ou somente online, né? O movimento, ou melhor, a Secretaria Nacional do Movimento lá em São Paulo, no Viaduto Pedroso, ali na Bela Vista, com o Daci, já se disponibilizou dentro do Viaduto Pedroso a ser esse espaço para ser presencial com as pessoas de São Paulo. E aí eu não sei como se daria, qual seria as possibilidades de termos mais pessoas de outros estados lá, a gente pode ver isso depois, mas já tem lá um local em São Paulo para a realização presencial, mas precisamos de discutir de como será a tecnologia de inscrições, de lista de presença, de todo esse arcabouço, né, tecnológico que às vezes foge do nosso controle. Mas alguém quer comentar algo antes da gente passar para Matheus? Vanilson, boa noite. Que é Bruno. Boa noite. Oi, Bruno. Quando fala-se, se essa conferência for tudo junta, né? A conferência de São Paulo, livre, né, se for a modelo nacional, e ela for interligada online, a gente já poderia pensar em como, pelo menos, as lideranças do Estado estão participando presencialmente? Então, Bruno, São Paulo vai sediar, né? A conferência é uma só. Presencialmente será em São Paulo, lá no Viaduto Pedroso, no CISARTE. Porém, a gente tem que ver possibilidades de apoio com a coordenação ou outras pessoas que desejam ir para lá participar. Isso a gente pode ir construindo, mas ainda é a primeira reunião, não é isso, Fernando? E demais pessoas. Primeira reunião, e a gente está construindo a partir de agora. O Clodoaldo se inscreveu. Na fala do Clodoaldo, a gente encerra as inscrições, porque já são 19h21, e aí a gente passa para o Matheus, pode ser? Clodoaldo. Boa noite a todos. Sou Clodoaldo Moreira.
estou na coordenação do movimento, filho de Maria Lúcia. Eu só queria pontuar, né, porque a gente sabe da necessidade dessa conferência livre, como pelo incrível que pareça, hoje eu tive uma reunião com o secretário de saúde de Vitória da Conquista, de uma violação. Agora, pela dificuldade que alguns têm, Evanice e demais, certo? A gente achava importante ser uma conferência presencial, onde a gente venha buscar que todos venham estar, porque hoje o movimento em alguns estados, ele se estende em alguns municípios, e muitas dessas pessoas que estão, às vezes, não têm acesso à internet, e é importante, né, dentro de uma democracia, que já tem um termo, uma conferência livre, que todos possam estar se expressando, certo? E trazendo a sua realidade para que a gente, em conjunto, venha estar pensando em uma política de saúde realmente digna para essa população. É só uma sugestão que eu estou colocando, né, porque eu sou da Bahia, estou aqui em Vitória da Conquista, eu sou filho de Salvador, como já passei em Feira de Santana, conheço a realidade de Feira, conheço a realidade de Salvador, e também de várias outras cidades aqui em Vitória da Conquista, que é para ter pensado, para que todos participem, né? Que até porque estamos em uma democracia. Era só isso e encerro minha fala. Obrigado, Clodoaldo. Temos inscritos Diogo Reis e o Tarcísio. Como combinado, temos essas duas inscrições, e aí a gente passa para Matheus. Mas antes de passar para o Diogo, então, Clodoaldo, como a gente falou, também para o Bruno, né? Nós estamos na primeira reunião, o Rodrigo também se inscreveu, beleza. Nós estamos na primeira reunião, essas pontes a gente pode ir dialogando para ir construindo, mas assim, a gente precisa, inclusive, dialogar sobre essas possibilidades. Não havendo a possibilidade, nós faremos na medida que a gente conseguir, né? Até porque a gente sabe que para poder ser uma presencial com todo mundo, necessita de um recurso bem grande, bastante robusto, e o tempo é muito curto. Mas vamos vendo as possibilidades aí, os apoios necessários que a gente pode ter, e vamos construindo, beleza? A gente viu que se inscreveu o Tiago e o Rodrigo. Então, a gente anota aqui Rodrigo e Tiago, e aí eu passo aqui agora para o Diogo Reis, e as inscrições estão encerradas, beleza? Mas o Clodoaldo está inscrito. Clodoaldo já falou, Maralice. Gente, boa noite. Só a título de encaminhamento, inclusive boa noite, Vanilson, boa noite, Fernando, os anfitriões. A título de encaminhamento, eu iria sugerir para a gente tirar nessa primeira reunião, ao menos a data, porque ela pode ser já importante tanto para a articulação das presenças físicas, como da estrutura de tecnologia da informação, que eventualmente a gente vai usar. Então, deixar o encaminhamento para que a gente feche hoje com a data, eu acho que para deixar até todo o resto da organização mais tranquilo. É isso, Vanilson, obrigado. Obrigado, Diogo. Aí o Tarcísio, depois Rodrigo. Boa noite a todos aí, ó. Sou o Tarcísio Moraes, aqui de Belo Horizonte. Sou da coordenação do Movimento Nacional de População de Rua aqui em BH, Fórum de População de Rua de BH. Eu queria dizer aqui que eu tenho um pouco de dificuldade com internet, né? Para mim participar dessa reunião, eu tive que vir cá para casa da minha sobrinha para me fazer, por causa que senão não teria condições, entendeu? Então, se depender de mim, a gente vê isso aí na possibilidade, por causa que essas coisas é muito difícil. Às vezes a gente vem para... eu faço isso, venho para cá e tudo, mas às vezes não consigo disponibilidade de vir. Então,
a presencial talvez seria, assim, no meu caso, seria muito mais viável do que participar. Eu estou aqui, participei da conferência distrital, na regional que eu moro, aqui em BH, fui para municipal, participei da municipal e fui eleito delegado para estadual. Eu já sou delegado para estadual de Minas Gerais, para a Conferência de Saúde de Minas Gerais. E gostaria de participar dessa conferência livre também. É isso. Obrigado, Tarcísio. Rodrigo Xavier. Boa noite aí. Todos me ouvem, que eu estou na rua, Sim. Voltando para cá. Cumprimentar aí a todos na pessoa de Vanilson, dar um salve aí por Mineiro, que eu sou lá. Estou aqui no nosso Nordeste, né, Vanilson? Eu sou de Belo Horizonte, aí, então um abraço para a Mineirada aí. E vai ser rápido. Só, Vanilson, minha preocupação nesse espaço em São Paulo, eu vejo que talvez por questão financeira mesmo, de logística, não sei que aconteça um milagre, aí a gente tem como levar todo mundo para São Paulo. Mas minha preocupação no documento que foi enviado, tem a questão tem que ter de 51 a 99, 100 pessoas para indicar um delegado, alguma coisa assim. Essa questão numérica de quem será escolhido como delegado, se eu bem entendi o documento. A minha preocupação é essa. Do espaço e da gente ter esse número de pessoas para indicar os delegados. Seria isso. Muito obrigado aí. Boa noite. Rodrigo, antes de passar para o Tiago, de 51 pessoas a 100, elege um delegado. De 101 a 200, 2 delegados. A conferência ela pode ser presencial, virtual ou híbrida. Então, delegados presenciais ou pessoas presenciais, mas também pessoas que estão online participarão normalmente da Conferência Nacional Livre Saúde da Pop Rua, entendeu? Então, assim, presencialmente, vamos dizer, vai ter 100 pessoas presencialmente, mas virtualmente teremos 400. Então, serão 500 pessoas e ele discutindo proposta, diretrizes, e aí elegeria 5 delegados ou delegadas e seus respectivos suplentes e suplentes, beleza? Tiago. Entendi, obrigado. Bem, galera, boa noite a todos os companheiros, Vanilson, Maria Alice, Bruno, todo mundo. Então, a nossa preocupação aqui, Vanilson, galera, é o seguinte: nós hoje temos um conselho da saúde nos municípios. O que acontece? O movimento ele não está conseguindo entrar nesse conselho, porque raramente quem está administrando isso é a gestão. Então entra quem eles querem. Então a dificuldade nossa do movimento aqui no ABC Entendo, para não dizer que nós conseguimos entrar no conselho, nós conseguimos entrar em um conselho da saúde mental, que é o João, que representa o movimento em Diadema. Mas em demais municípios a gente não consegue entrar por causa da gestão. Então, esse seminário seria muito bom para nós, para que a gente consiga ter imenso, aprender mais, porque o que a gente precisa hoje é aprender mais. Eu acho que o João Batista até chegou agora, então é para que a gente aprenda mais, ter mais noção do que a gente deve estar discutindo. Eu, principalmente, eu tenho que aprender mais um pouco sobre a questão de saúde mental, porque a nossa população de rua aqui, com a questão da saúde mental, está abandonada. Então, a gente só consegue ter encaixamento dentro da saúde mental quando a gente vai lá e quebra o pau, briga, fala que tem que falar, lê a política, mas olhe lá ainda que às vezes consegue, às vezes não. Tipo naquele jogo de empurra-empurra. Então, aqui no ABC é essa linhagem. Nós não conseguimos entrar nos conselhos municipais, tanto da saúde, da assistência, em outros demais conselhos por causa da rejeição da gestão. Porque a gestão é PSDB, então não consegue encaixar nós e só bota gestores nos conselhos. Então bota quem eles querem.
A gente vai para participar da questão de votação, de tudo, mas a gente não consegue entrar. Quando a gente ganha menos votos, ou é porque eles criaram um programa que só entra a gestão. Então, a dificuldade nossa dos conselhos são esses, principalmente da saúde mental. Precisa que o movimento encaixa nesses conselhos da saúde mental. Por quê? Porque a gente tem muita gente com problema mental nas ruas, hoje de São Bernardo, de Diadema, e em várias outras regiões onde o movimento atua. Né? A dificuldade é essa que a gente tem. Nós montamos um acolhimento provisório aqui em São Bernardo, e o quanto de gente de problema mental que a gente acolheu dentro do acolhimento, né, 100% de pessoas com problemas mentais, foi muito grande. Então, toda vez que tinha que dar crise, a gente ligava para o SAMU para poder levar a pessoa. Né? E daí a gente acompanhava, ia para o médico, né, falava que tinha o problema mental. Então, a dificuldade é essa. Nossa, hoje aqui no ABC, isso não é de agora, isso já veio desde quando eu assumi a coordenação aqui no ABC, entendeu? Então, a nossa dificuldade hoje, com o Conselho da Saúde Mental, é isso. A gente tem o conselheiro, que é o João, que está aí, acho que ele chegou agora, de Diadema, mas nos outros municípios a gente não tem essa questão de entrar. Então, eu queria ver com o Fernando, ver com o Vanilson, como é que a gente deve fazer isso? Porque a gente está tentando entrar, mas não consegue entrar. Os caras barram, entendeu? Então, é só essa minha posição aí. Ô, Tiago, beleza. Olha só, pessoal. Bem rapidinho aqui, até para a organização da reunião, nós combinamos de que encerraria as inscrições na fala do Clodoaldo. E aí, muitas das perguntas que estão no chat vai ser respondida com a apresentação do documento orientador das conferências livres. Eu vi que o Antônio também levantou a mão. A gente poderia, a sugestão aqui, a gente poderia apresentar o documento com as principais questões. E aí depois ficaria aqui a lista de inscritos. Já João Batista, Daniel Santos e Antônio, pode ser? Pode ser, Daniel, pode ser, Antônio. Beleza? Ô Zé, combinado. Eu estou aqui em Brasília, eu estou naquele curso de saúde popular. A única dúvida que eu queria ver com vocês é que eu não tenho agora uma mística que vai acontecer lá embaixo. Aí eu dei uma subida rápida para ver com vocês uma questão que vem me preocupando muito. A gente tem muita vaga de usuário que está sendo ocupado por trabalhador usuário. E aí está tirando a autonomia do usuário mesmo, que é a figura principal das conferências, é o usuário, cara. E eu vi, até lá no meu estado, Santa Catarina, que foi uma porção de trabalhador usuário. Como que funciona isso dentro das conferências, Como que a gente pode fazer aí para a gente dar autonomia para os usuários mesmo, usuário de verdade, aquele que dorme lá na calçada, aquele que frequenta o CAPS, aquele que faz o uso do medicamento, aquele que faz o uso da ferramenta. Mas eu estou encontrando muita dificuldade nisso, então vou trazer aqui para dentro para a gente ver, depois analisar com vocês, como que a gente pode estar, não sei, eu não sei nem como falar, para a gente, sim, botar o usuário de verdade que precisa, que tem que estar dentro da conferência, aquele que apanha da polícia, aquele que é maltratado pelo guarda municipal, aquele que não tem acesso ao CAPS, aquele que não tem acesso à política de saúde mental. Não, um cara que trabalha, que tem um salário, que tem uma estabilidade em sua vida, pegar a vaga do usuário. Isso está ficando deselegante demais, sabe? É inconcebível a gente ver essa situação e ficar submisso a isso, sabe, Zé? Era isso. Me desculpa aí, estou prolongando dentro do... Beleza, Daniel. Pessoal, para quem não sabe, Zé sou eu. Meu nome é José Vanilson Torres. Aí quando chamar Zé, sou eu. Daniel, olha só, isso não é só na área de saúde, mas em todas as conferências, seja temáticas ou não, acontecem essas questões. Mesmo tendo vagas para trabalhadores, usuários e usuárias, falta aquela questão da mobilização dos usuários e usuárias, as condições
dos usuários e usuários participarem de fato e de verdade. E aí nós sabemos que o funil, muitas vezes, por essa ausência dos usuários não conseguir chegar nas conferências, são tomadas as vagas por trabalhadores e até gestões. Por isso que também existem as conferências livres para termos essas oportunidades. Mas é preciso fazer um trabalho gigantesco de mobilização, de botar a cara a tapa, literalmente falando, para podermos garantir a participação dos usuários e usuárias. Na de saúde mental tivemos poucas participações de usuários e usuárias da rede da atenção psicossocial. Temos usuários do SUS, mas é um público diferente dos usuários do SUS, em geral, para usuários e usuárias da saúde mental, dentro das conferências de saúde mental. Então é uma questão bem gritante, mas que nós, né, enquanto movimento, nós enquanto entidades, nós enquanto sociedade, precisamos estar atentos para isso e conseguirmos, de fato, de verdade, fazer com que usuários e usuárias possam estar lá falando, possam estar sendo eleitas e com legitimidade delegados e delegadas para as etapas municipais, estaduais e nacional. Olha só, pessoal, está combinado assim, Antônio e o João Batista, da gente apresentar o documento orientador. Seja bem-vindo, Ed Carlos. Coloca o nome, entidade, o movimento social no chat, cidade, estado. O Matheus Rios vai aqui apresentar as principais questões do documento orientador desta conferência livre, que irá, inclusive, responder várias questões do chat, beleza? Matheus, por favor. Matheus, já nos ouvindo? Pedir licença aqui, gente, para compartilhar a tela, então. Beleza, Matheus. Que trata das referências, né? E já, inclusive, viu, Matheus? O Antônio, ou foi o Diogo, disse, olha, seria bom tirar uma data. Nós temos 15 de maio, né? 15 de maio é numa segunda-feira. Aí tem dia 16, dia 16. Dia 17 eu estou voltando para Brasília, para uma atividade, inclusive, do dia 18 de maio, que é da luta antimanicomial. Mas vamos pensar nessas duas datas, 15 ou 16 de maio, pode ser? O que é que vocês acham? Pronto. Matheus, por favor, Matheus, você tem como ler aí, Matheus? Tenho. Então, orientações para as conferências livres nacionais integrarem a etapa nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Existe um limite de caracteres para a formulação de diretrizes e propostas aprovadas nas conferências livres. Ampliação do prazo para informar sobre a realização da Conferência Livre Nacional até dia 10 de maio de 2023. O que são as conferências livres para a 17ª Conferência Nacional de Saúde? As conferências livres de caráter deliberativo, conforme previsto no regimento, fazem parte dos mecanismos de participação social em saúde, mas não necessitam de processos oficiais, uma vez que não precisam seguir... Matheus, mas presidem, ou seja, antes dos processos oficiais, mas presidem, não precisam, presidem. Certo, mas presidem de processos oficiais, uma vez que não precisam seguir formalidades, representatividades por segmentos ou eleição de delegação para a etapa principal, podendo ser realizadas no âmbito municipal, intermunicipal, regional, macro-regional, estadual, distrital e nacional. Trata-se de espaços que possibilitam a ampliação da participação social para os debates e para a formulação de propostas em torno do tema da 17ª Conferência e para a eleição de pessoas delegadas. As conferências livres não competem com e nem substituem a realização das conferências das etapas municipal, estadual, do Distrito Federal e nacional, mas podem integrar essas etapas. Como integrar conferências livres? Cada etapa da 17ª Conferência define seus quesitos necessários para que as conferências livres
do seu âmbito, participem das suas conferências com a elaboração de propostas e eleição de pessoas delegadas. Esse documento representa as orientações para a integração de conferências livres na etapa nacional da 17ª Conferência, conforme previsto no capítulo 4º do anexo da Resolução 680 de 2022. Quais são os quesitos de uma conferência livre ter suas propostas e sua delegação incorporadas na etapa nacional? As conferências livres de âmbito nacional podem ter seus relatórios integrados, assim como eleger pessoas delegadas para a etapa nacional da 17ª Conferência, desde que cumpram simultaneamente os quesitos explicitados nos itens abaixo. A. Ser de âmbito nacional. Para ser considerada de âmbito nacional, uma conferência livre deve abranger pelo menos 9 unidades da federação, distribuídas em 3 regiões geográficas do país. B. Ser realizada em um dos seguintes formatos: presencialmente ou virtualmente, ou de forma híbrida, presencial e virtual simultaneamente. Ser organizada por instituições, entidades e movimentos populares e sociais que tenham em sua agenda de debate e ação a defesa dos direitos sociais, da democracia e da participação popular de qualquer um dos segmentos que compõem os conselhos de saúde, de usuários, de trabalhadores e de gestores e prestadores de serviços de saúde. Ter como objetivo debater o tema da 17ª Conferência, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Ou um ou mais de seus eixos temáticos. Eixo 1, o Brasil que temos, o Brasil que queremos. Eixo 2, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. Eixo 3, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E, quarto eixo, amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. Letra E, ser realizada no período de 5 de agosto de 2022 até 31 de maio de 2023. Júlia, Vanilson, no chat. Não, tranquilo, Matheus. Júlia levantou a mão, é isso? A gente vai escrevendo aqui, Júlia. E aí, após a leitura, a gente passa para as inscrições, beleza? Só uma perguntinha, essa conferência de saúde mental ou a saúde que vai vir agora, no mês de julho? Não, é a 17ª Conferência Nacional de Saúde, de 2 a 5 de julho. A saúde mental será de 24 a 27 de outubro. Já aconteceram, inclusive, as conferências livres. Não tem tempo mais de fazer conferência livre na questão da saúde mental. Pelo menos não foi deliberado isso pela comissão organizadora, e também eu estou lá na comissão organizadora. Eu estou nas duas, viu, Vanilson, como delegado, tanto na saúde como na saúde mental. Esse ponto aí eu abro minha vaga para outra e se inscrever como delegado. Beleza. Por favor, Matheus. Quarto ponto. Quantas pessoas podem ser eleitas delegadas das conferências livres para a etapa nacional da 17ª? A Conferência Livre Nacional pode eleger pessoas delegadas para a etapa nacional da 17ª até o limite assim definido. De 51 a 100 participantes, uma indicação de delegado. De 101 a 200 participantes, 2 indicações. De 201 a partir de 201 participantes, 3 indicações. Acima de 500 participantes, 5 indicações. Acima de 1.000 participantes, 10 indicações de delegados e delegadas. Recomenda-se a escolha de suplentes para os casos de impedimento ou ausência das pessoas eleitas. Há necessidade de identificar o segmento das pessoas eleitas delegadas das conferências livres para a etapa nacional da 17ª? Sim. A informação dos nomes das pessoas delegadas eleitas nas conferências livres para a etapa nacional deve ser acompanhada da atribuição de seus respectivos segmentos, usuários ou trabalhadores ou gestores e prestadores de serviços de saúde. Essa informação é necessária para que a Comissão Organizadora Nacional da 17ª proceda ao enquadramento nas 600 vagas destinadas às pessoas delegadas eleitas em conferências livres nacionais, distribuídas paritariamente da seguinte forma:
300 vagas para as pessoas delegadas do segmento de usuários, 150 vagas para as pessoas delegadas do segmento de trabalhadores da saúde e 150 vagas para as pessoas delegadas do segmento de gestores e prestadores de serviço de saúde. Caso o número de pessoas delegadas interessadas seja superior ao número de vagas, cabe à Comissão Organizadora Nacional da 17ª Conferência proceder os ajustes necessários para incluir o máximo de conferências livres nacionais realizadas e atender às diversidades presentes na população, tais como diversidades de gênero, de identidade de gênero e sexual, diversidades étnico-raciais, de modo a garantir representatividade aos diversos grupos que compõem as populações negras, indígenas e ciganas e as comunidades originárias e tradicionais, representatividade das pessoas vivendo em vulnerabilidades socioeconômicas, de modo a garantir representatividade das populações em situação de rua e vivendo nas periferias, representatividade rural e urbana, considerando as trabalhadoras e os trabalhadores e as pessoas que vivem no campo, florestas e águas e na cidade, representatividade geracional, estimulando especialmente a participação de jovens, de pessoas idosas e aposentadas, diversidade de pessoas com deficiência, diversidade de pessoas com patologias e doenças raras ou negligenciadas. Sexta pergunta. Existe limite no número de diretrizes e propostas aprovadas nas conferências livres nacionais? Diretrizes e propostas aprovadas na Conferência Livre Nacional podem compor o relatório nacional consolidado, desde que estejam limitadas a até uma diretriz para cada grupo, 4 eixos temáticos da 17ª Conferência, até 5 propostas por diretriz. Recomenda-se que cada proposta seja formulada de modo que aponte uma ação específica para a implementação da diretriz a qual está vinculada. Nesse documento não diz, mas tem um outro documento mais atualizado que eu acho que o Ivanício me mandou, que fala aqui aí o número de caracteres para cada aspecto. Então, acho que são 400 caracteres para a diretriz e para a proposta... Marcos. Oi? Está logo em seguida, é só descer mais um pouquinho. Essa resposta tá logo em seguida. Tá, obrigado, Fernando. Eu achei que estava mais em cima, aí por isso que eu... Obrigado. É que esse é o documento novo que saiu semana passada. Perfeito, perfeito. Então, a 7ª pergunta. Existe limite de caracteres para a formulação de diretrizes e propostas aprovadas nas conferências livres nacionais? Sim. A comissão organizadora da 17ª aprovou em sua nona reunião, realizada em 5 de abril de 2023, o seguinte limite de caracteres para a formulação de diretrizes e propostas a serem enviadas para a etapa nacional. Diretriz, até 600 caracteres e proposta até 1.000 caracteres. Quais são os passos para integrar uma conferência livre na etapa nacional da 17ª? Cabe à Comissão Organizadora Nacional da 17ª Conferência observar o cumprimento dos requisitos para a integração de uma conferência livre na etapa nacional da 17ª Conferência. Responsáveis pela organização da Conferência Livre Nacional devem atender aos seguintes passos para a viabilização dessa integração. Isso aqui também um dos aspectos mais importantes, porque é a partir de onde a gente pode estruturar os próximos passos para a gente conseguir realizar dentro do prazo que está previsto, que está bem curto, né? Então, o primeiro passo é informar sobre a realização da Conferência Livre Nacional. Esse passo, que acontece anteriormente à realização da Conferência Livre Nacional, é importante para que a organização da 17ª Conferência tenha ciência do número e dos temas de conferências livres nacionais que potencialmente serão realizadas. Trata-se do envio até o dia 10 de maio de 2023, exclusivamente para o endereço eletrônico, dos seguintes dados: tema da Conferência Livre, objetivo da Conferência Livre, indicando sua relação com o tema
ou com um ou mais eixo temático da 17ª Conferência, data e local de realização, considerando os possíveis formatos, presencial ou virtual ou híbrido, responsável ou responsáveis pela organização, com pelo menos o nome e o correio eletrônico, e-mail e telefone de contato de uma das pessoas responsáveis. Recomenda-se que a mensagem de e-mail tenha o seguinte assunto: informação sobre a realização de Conferência Livre Nacional. Passo 2. Solicitar a integração da Conferência Livre Nacional na etapa nacional da 17ª Conferência. O segundo passo trata-se do momento após a realização da Conferência Livre Nacional, no qual a sua organização solicita a integração da conferência na etapa nacional da 17ª Conferência, por meio da comprovação dos quesitos definidos no item 3 desse documento. Por meio do acesso ao link eletrônico, o responsável da Conferência Livre Nacional deve fornecer, no prazo de até 5 dias após a sua realização, não ultrapassando a data de 3 de junho de 2023, as seguintes informações: dados da pessoa responsável pelas informações, nome, telefone e e-mail, informações sobre organizadores da Conferência Livre Nacional, nomes da instituição ou entidades ou movimentos responsáveis pela organização, informações sobre a Conferência Livre Nacional realizada, tema, objetivo, indicação de qual ou quais temas da 17ª foi ou foram debatidos na conferência, considerando a letra D do item 3 deste documento de orientação, formato de realização da conferência, presencial, virtual ou híbrido, data de realização da conferência, local de realização da conferência, indicando o estado, e se foi virtual, indicar a plataforma, público-alvo da conferência, qual foi o público mobilizado para participar da conferência, anexação de cópias de materiais utilizados na divulgação ou no chamamento para participação na conferência, print de sites e redes sociais, cards, cartas ou outros, número de participantes da conferência, anexação de documento com registro de presença das pessoas participantes da conferência, considerando o seu formato, lista de presença, por exemplo. Anexação de até 5 registros fotográficos da realização da conferência. Anexação de documento síntese dos debates realizados pela Conferência Livre, de aproximadamente 2 laudas. Após a validação pela comissão organizadora, o responsável pelas informações inseridas no formulário eletrônico receberá, pelo e-mail cadastrado, as informações necessárias para prosseguir com os passos 3 e 4. Depois dessa confirmação, o passo seguinte, o terceiro passo, é informar sobre a delegação eleita na Conferência Livre Nacional. A organização da Conferência Livre Nacional deve encaminhar até o prazo, o limite do dia 5 de junho de 2023, por um sistema informatizado, por meio do qual deverão ser inseridas as seguintes informações sobre a delegação eleita para a etapa nacional da 17ª. Número de pessoas delegadas eleitas titulares, considerando os limites definidos no item 4 desse documento. Nome completo de cada pessoa delegada, nome completo das pessoas escolhidas como suplentes, que poderão ser credenciadas na etapa nacional, exclusivamente nos casos de impedimento ou ausência das pessoas eleitas titulares, indicação do segmento, usuário, trabalhador de saúde ou gestor e prestador de serviços de saúde, de cada pessoa delegada, preenchimento da ficha de inscrição de cada pessoa delegada, o modelo das informações necessárias para as inscrições prévias está no anexo deste documento. O tutorial do passo a passo, o login e a senha para o acesso ao referido sistema serão informados oportunamente. O quarto passo, como e quando devem ser encaminhadas as propostas e diretrizes aprovadas na Conferência Livre Nacional. As propostas e diretrizes aprovadas pela Conferência Livre, cuja integração foi validada, deverão ser encaminhadas para a Comissão de Relatoria da 17ª até o prazo limite de 11 de junho de 2023. Ou seja, acho que é o mesmo prazo do anterior. O anterior até dia 5. Então, o quarto passo vai até o dia 10 de junho de 2023.
Este envio será viabilizado por um sistema informatizado por meio do qual deverão ser inseridas as diretrizes e propostas aprovadas até o limite numérico definido no item 5 deste documento, ou seja, até uma diretriz para cada um dos 4 eixos temáticos da 17ª, até 5 propostas por diretriz. O tutorial do passo a passo, o login e a senha para o acesso ao referido sistema serão informados oportunamente. Como será feito o credenciamento das pessoas delegadas na etapa nacional da 17ª? O credenciamento das pessoas delegadas será realizado durante a etapa nacional em datas e horários definidos pelo regulamento da etapa nacional, Resolução 705 de 2023. Como será realizado o custeio das pessoas delegadas de conferências livres nacionais na etapa nacional da 17ª? As pessoas delegadas eleitas pelas conferências livres nacionais, aprovadas nesta categoria pela comissão organizadora da 17ª conferência, terão suas despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento para Brasília e retorno, custeadas pela dotação orçamentária consignada pelo Ministério da Saúde. Para as providências referentes aos deslocamentos, a comissão organizadora da conferência emitirá as orientações oportunamente. E aqui tem um anexo contendo as informações que serão solicitadas, né? Vocês acham necessário falar do anexo ou a gente pode abrir para o debate? Não, isso aí é o formulário que a gente elaborou para as inscrições online, mas isso aí depois a gente vai ter que fazer um formulário para a nossa conferência também. Então é só para ter um lembrete de quais são as informações que a gente vai ter que mandar para o Conselho Nacional de Saúde. Vanilson, eu posso fazer obrigado. Só um apanhado, porque como é um edital muito grande, uma orientação grande, posso fazer um apanhado aqui dos pontos mais importantes que a gente tem que ter em mente? Sim, sim. Que tal? Então, olha só. Que é, assim, 4 pontos principais para a gente conseguir preparar a nossa conferência. Primeiro, como o Thiago leu aí, as conferências livres, elas prescindem dos processos formais, ou seja, não precisam de toda aquela formalidade das conferências municipais, estaduais e nacionais, né? Elas não precisam se prender àquelas convocatórias, representatividade de segmentos, eleições e tudo mais. Porém, elas são fundamentais para ampliar a participação para determinados grupos que muitas vezes não chegam às conferências municipais, estaduais e nacional por outras vias. Então, alguns colegas aqui já compartilharam com a gente que foram eleitos delegados nas conferências municipais para as estaduais e alguns até da estadual já, onde já aconteceu para a Conferência Nacional. Esses até comentaram que não, eu abro mão de ser eleito delegado na nossa conferência, caso a gente consiga realizar aqui, porque eu já fui eleito lá. E é bom a gente saber quem já foi eleito nas outras conferências, porque a gente tira da nossa lista de possíveis delegados e abre espaço para outras pessoas também levarem a bandeira Pop Rua para a Conferência Nacional de Saúde. Outro ponto que é importante é que a conferência ela tem que ser de âmbito nacional. Para considerar âmbito nacional, as orientações dizem que tem que ter representantes de pelo menos 9 estados distribuídos em 3 regiões geográficas do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além disso, elas podem ser realizadas presencialmente ou virtualmente, ou as duas coisas, de maneira híbrida. Um colega aqui também, um companheiro, comentou sobre a dificuldade de participação online. Eu entendo que realmente, né, internet é complicado muitas vezes, tem que ter um telefone que a gente consegue, né, um pacote de dados, um Wi-Fi, uma coisa assim. Porém, também a participação presencial, ela muitas vezes não é só porque é cara, né, mas é porque muitas vezes também a gente tem que acabar tendo que pedir licença no trabalho, tendo que reorganizar a família, né, ver com quem ficam filhos, idosos, pessoas que a gente cuida e tudo mais, para poder participar. E a minha opinião é a gente fazer híbrido,
porque permite que aqueles que consigam participar presencialmente estejam, mas que também aquelas pessoas que não conseguem estar possam participar de onde quer que estejam, né, das suas próprias casas, às vezes até do trabalho, de onde moram e tal, de onde vivem. Então, assim, eu proporia que a gente faça híbrido, né, porque isso possibilita uma maior participação. Além disso, ela tem que ser organizada por instituições, entidades, movimentos populares e sociais, né? O movimento nacional, eu acho que pode ser um proponente forte para isso, e legítimo, né? E junto a ele, nós outras entidades e movimentos vamos agregando como proponentes, né? Nós da OPAS também gostaríamos de apoiar, então só aí já somos 2. O pessoal do fórum também poderia se subscrever como sendo instituição organizadora também, e aí a gente faz uma aliança de instituições organizadoras, né? E tem que debater, tem que ser realizada até 31 de maio de 23, ou seja, a gente tem só maio para realizar, e tem que debater o tema da 17ª, né, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia, ou pode debater todos os temas, os 4 eixos, ou 1, ou 2, ou 3 eixos, né? Eu vejo aqui que, em especial, tem eixos que a gente não pode deixar de debater, né? Como, por exemplo, o 3º eixo, de garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. O 4º eixo, amanhã vai ser outro dia, para todas as pessoas, né? Eu acho que esses 2 eixos a gente não pode deixar de discutir na nossa conferência. E, por fim, eu queria chamar a atenção também que o número de delegados a serem indicados da nossa conferência depende do número de participantes. E aí tem várias faixas aí que o Matheus leu para a gente, mas essa nossa reunião agora tem 42 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui. A gente chegou a ter 48. Com mais 3, quase que a gente elegia um delegado, ou uma delegada, né? Então, a partir de 51 pessoas, já se consegue uma indicação. De 100, a partir de 100 já são 2, né? 200 já são 3. Quem dera se a gente conseguisse, né, por exemplo, indicar aí 2, 3 pessoas como delegadas, né, para a Conferência Nacional. E aí essas pessoas que vierem, que forem eleitas delegadas na nossa conferência, elas sim terão os custos para vir a Brasília, com transporte, hospedagem, alimentação, garantidos pelo Conselho Nacional de Saúde. Agora, para a nossa conferência, eu ainda não sei como que a gente poderia fazer, a gente vai discutir no nosso coletivo, depois que eu acho que hoje a nossa prioridade é definir uma data, se a gente vai fazer mesmo, quem vão ser as instituições que vão abraçar essa causa, aderir formalmente, quem aqui que pode fazer parte de uma comissão de organização, né, que são assim, os primeiros passos, né, Vanilson, para a gente colocar a roda girando aí para a coisa acontecer, né? A gente não discuta, não. Eu tô vendo que você está falando alguma coisa aí, Vanilson, mas não discutamos, não. Tá desligado o microfone. Pronto. Tem algumas pessoas inscritas, aí tem uma pergunta no chat, eu acho que é da Edinalva, consultora na Rua de Recife. Ela disse que não participou da conferência lá em Recife, Pernambuco, mas quer participar dessa. Ela é livre para quem quiser participar. Quanto mais pessoas, melhor será, né? Então, assim, é como o Fernando falou, é importante que a gente aqui veja as organizações que querem participar da Conferência Livre Nacional da Pop Rua em Saúde, para que a gente possa elas estarem enquanto parceiras. E aí, além desses temas que você falou, Fernando, não sei qual seria o tempo da conferência, a gente precisa decidir o tempo. Será o dia todo? Meio-dia? Porque também tem essa questão, né? Por ser online, talvez o dia todo se torne muito cansativa. Ou melhor, por ser híbrida. Mas a gente não pode deixar de debater também o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, né? Se a gente pensar na pandemia, os movimentos sociais, as entidades, elas salvaram vidas em meio à pandemia, né? E salvam diariamente em várias questões. Então, creio que se a gente puder debater os 4 eixos, será maravilhoso.
Se não conseguirmos, temos que eleger eixos que a gente possa estar debatendo. A sugestão, a gente sugeriu dia 15, mas aí o Diogo está aqui colocando, pronto, o Diogo, né, se coloca à disposição. Surgiu uma nova data diante, inclusive, de uma agenda da OPAS, que é de uma conferência livre de participação social, não é isso, Fernando? Que será de 15 a 17. A gente sugere agora, dia 12 de maio, a gente teria condições de organizar até 12 de maio? Fernando, por favor, explica aí a situação. Não, é que no 15, 16 e 17, a gente já está organizando aqui em Brasília a Conferência Nacional Livre de Gestão Interfederativa e Participativa, né, com uma participação dos conselhos estaduais, de conselhos municipais, junto com gestores do SUS, trabalhadores. Então, e já é um compromisso que a gente da OPAS assumiu, inclusive vai ser na OPAS, né? Então, a gente não poderia estar apoiando, participando com vocês na mesma data. Então, beleza. Por isso, eu propus o dia 12, como ainda está um pouco longe, se fosse possível. Beleza, Fernando. Olha só, tem as pessoas inscritas, mas a gente vai precisar, inclusive, de vocês, que inclusive entendem de tecnologia, dessas questões todas, tanto para esses pormenores que são maiores, né, dentro da Conferência Livre ou dos quesitos, né, como as questões mais gerais que o Matheus leu, mas também de um card, né? Então, assim, era importante a gente aqui tirar também uma comissão, talvez menor, organizadora, para que a gente não vai conseguir com 40 pessoas ou 50 dialogar. Se dialogar é melhor ainda. Se a gente conseguir, tipo, criar um grupo, e aí é mais um grupo do WhatsApp até terminar a conferência, para que a gente possa estar dialogando conjuntamente. Seria possível a gente criar esse grupo? É possível, não é? Porque eu acho que a gente tem como dialogar melhor tendo esse grupo. E aí, vamos passar aqui para as inscrições. Nós temos os primeiros inscritos, João Batista. Matheus, tu tem como anotar aí as inscrições, Matheus? Porque eu anotei aqui, ó, João Batista, o Antônio, a Júlia, o Tarcísio é reinscrição e o Clodoaldo. Mais alguém? Então a gente passa agora para João Batista. Por favor, João Batista. Boa noite, Vanilson, boa noite, Matheus, boa noite a todos. Estou na sala, Daniel, Bruno, Tiago. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou João Batista, sou de Diadema, eu sou do Conselho Popular de Saúde de Diadema, sou também do Conselho Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Popular de Saúde eu cheguei no Fórum de Saúde Mental de Diadema. Então, o que o Tiago falou aí sobre a dificuldade, sabe, a rejeição que acontece aqui no ABC, isso que ele citou não é só em São Bernardo, não. Eu, apesar de estar hoje dentro desses dois conselhos, eu enculo muito sapo, mas solto muita cobra também, viu? E a nossa plenária macro-regional de saúde, ela deveria acontecer segunda-feira, dia 17. Na semana que antecedeu o dia 17, ela foi adiada, sem uma data específica. Isso, nós, enquanto Fórum de Saúde Mental, já começamos a nos preparar para o 18 de maio. Há um boato por aqui que ela vai acontecer na semana de 15 de maio, na semana do 18 de maio. Então, isso é só para quebrar o acontecido. Ou você se preocupa com a plenária macro-regional da saúde,
ou com o ato do 18 de maio. Bom, enfim, isso foi só para mim a minha apresentação. Vanilson, você falou sobre o grupo de WhatsApp, pode contar comigo, cara, que eu tô junto, tô dentro. Nós estamos aqui em Diadema agora atualmente para a saúde, em campanha de eleição para o Conselho Popular de Saúde, mas precisando de mim é só chamar, eu estou à disposição, tá bem? Eu pedi a fala mais para se apresentar aqui para quem eu não conheço, para quem não me conhece, tá ok, gente? E podem contar comigo, que 10 dias aí. Tamo juntos. Valeu, João Batista. Após as inscrições, as falas, nós vamos ter alguns encaminhamentos aqui, inclusive dessa questão da participação remota, né, de como fazer. Temos agora o Antônio. Demorou, mas chegou, Antônio. Boa noite. Eu sou o Antônio do consultório na Rua de Santo André. Eu sou servidor de carreira, então não tenho nenhuma ligação política. Eu tenho uma possibilidade de estar participando de todos os espaços, de também falar um pouco o que eu penso, assim. Eu quero me colocar à disposição aí para o João Batista e para o Tiago. Eu não conhecia eles na sessão aqui do ABC, acho que a gente pode construir muitas pontes juntos aí. Depois a gente pode estar no mesmo grupo de WhatsApp, ou o Vanilson pode passar meu celular para vocês, assim, vamos tentar construir, porque eu também tenho muita dificuldade de fazer com que a minha população, os meus usuários, né, do serviço acessem. Aqui em Santo André a gente tem uma peculiaridade que a gente está ligado à saúde mental, né, o consultório na rua não foi expulso para atenção básica, então a gente tem uma força um pouco maior do que quem está preso numa unidade de saúde, né. Mas estou aí disponível para a gente construir, tá? Era só isso mesmo, Bonito. Antônio, só uma perguntinha rapidinho. Você é da nova gestão agora da saúde, da abordagem, do consultório na rua, que a gente tirou aí na luta, nós conseguimos tirar aquela apoio, né, que estava feita... Não, né, da entidade... O apoio é do Centro Pop, né? Isso, porque você acha que deve ter acompanhado o caso do acolhimento. Sim, né? sim. Nós tivemos uma reunião com o Santo André, com a prefeitura, com a secretaria, e aí, né, levamos as denúncias para frente e agora está tudo lá sendo encaminhado. Eu só queria saber se você era dessa nova gestão que assumiu agora o Centro Pop, as casas de saúde mental daí de Santo André. Parece que entrou uma ONG nova agora que está administrando principalmente aquele acolhimento lá, que teve a morte dos 2 rapazes lá da saúde mental. Isso ela até colocou a questão dizendo que a morte não foi dentro do acolhimento, a morte foi dentro do acolhimento, que a gente tem filmagem, tem prova que aconteceu que os 2 rapazes tinham problema mental. Então, é bom que o Fernando, o Vanilson aí, acompanhe um pouco esse caso, porque esse caso deu repercussão no Brasil inteiro, né? Aonde morreu 2 moradores de situações de rua com problema mental dentro de um acolhimento com remédio vencido, né? E aí, obrigado também, Antônio, prazer te conhecer, é bom que a gente faça essa ponte aqui na DC. Isso vai ter, se eu não me engano, vai ter audiência pública no consórcio, acho que a galera aí já mandou um ofício lá pro consórcio, aí a gente está esperando a data. Deixa, Tiago, só uma informação rapidinho sobre a audiência que o Tiago citou aí agora. Tiago, o consórcio já aprovou, estamos só aguardando a definição de data deles. Já está aprovado, estamos só aguardando a definição da data, beleza? Isso, galera. Olha, a audiência pública no ABC inteiro, hein? Pode continuar. Isso mesmo, Tiago, estamos só aguardando a data. Desculpa interromper, mas assim, a gente sabe que as questões da Pop 1 é um mundo. Mas se a gente começar a discutir as questões dos nossos estados, a gente não vai sair daqui hoje. Beleza, vamos atentar aqui a questão da conferência livre. E aí eu vou passar o contato do Antônio para vocês. Vocês dialogam, porque senão a gente, já são 9, 8 e 15, beleza? Olha só, temos agora a Júlia. Depois o Tarcísio. Júlia?
Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos, todes. Eu me chamo Júlia, sou psicóloga aqui de Curitiba. Queria começar minha fala parabenizando o Vanilson e o Fernando por terem puxado a reunião, pela importante iniciativa de realização da Conferência Livre Nacional de Saúde da População em Situação de Rua. E queria fazer a defesa do formato híbrido. Eu entendo que, idealmente, é sempre muito melhor quando a gente consegue se reunir de maneira presencial. Eu também prefiro muito, mas dadas as circunstâncias de que estamos em cima do prazo, né, eu acho que o formato híbrido é o que melhor possibilita a participação de todo mundo que está acompanhando, de diferentes estados. Então, eu gostaria de fazer essa defesa do formato híbrido, dizer que eu vou fazer o possível para estar em São Paulo, seja no dia 12 ou no dia 15 de maio, para poder participar presencialmente com vocês desse espaço tão importante. Como disse no chat, reitero aqui que eu estou à disposição para fazer parte da comissão organizadora e para ajudar em todos os processos dentro do que me for possível. Eu participei da nossa Conferência Municipal de Saúde aqui de Curitiba, pelo Conselho Regional de Psicologia. Eu sou conselheira da atual gestão, então quero levar um pouco dessa bagagem também para a nossa Conferência Livre Nacional. Obrigada, era isso. Olha só, antes de passar para o Tarcísio, em 2019, creio, ou 2018, Maralice lembra, nós fizemos a primeira Conferência Nacional Livre de Vigilantes em Saúde da Pop Rua. Foi lá dentro do Viaduto Pedroso, com a presença de vários estados, com a presença do Conselho Nacional de Saúde, viu, Fernando? E foi muito massa, foi muito legal. A Carmen Guedes, de Osasco, estava lá. Eu saí delegado lá, Vanilson. Bruno também. Então, assim, foi sensacional, onde a gente elencou várias propostas, inclusive nós temos o relatório salvo. Foi muito massa mesmo. Então, assim, dizer a importância de vocês aqui. Inclusive, a Maralice foi uma das eleitas, não foi, Maralice? Para participar nacionalmente. Então, assim, temos aqui vários trabalhadores do consultório na rua, de pastorais, de entidades diversas. Temos pelo menos 2 movimentos sociais da Pop Rua aqui, que é o MNPR e o MNLDPSR. Então, assim, muito importante essa construção, né? E vamos construindo aí as pontes. Temos agora o Tarcísio. E sem falar, Vanilson, que a população em situação de rua, a predominância de pessoas negras. E a doença das pessoas negras são diferentes das pessoas brancas. Nós temos doença que é especificamente de pessoas negras. Nós estamos numa conferência no Rio, sobre a Conferência de Saúde da População em Situação de Rua, ou a população negra, a doença, porque eu tenho uma doença que o branco não tem. Entendeu? E tem a anemia falciforme, que todo mundo conhece, que é predominante das pessoas negras. É só isso a minha contribuição. Obrigado, Maralice. Deixa eu anotar aqui as pessoas inscritas. Por favor, Tarcísio agora. Mas tem outras pessoas se inscrevendo, Tarcísio. Aqui, eu voltei para falar por causa que teve um momento que eu saí para ir no banheiro. Foi um problema aqui que eu estou sem meu medicamento, aí eu não posso ficar esperando. É o seguinte, eu não vi falar sobre a escolha do delegado e suplente. E outra coisa que eu queria colocar aqui é que eu estou disponível aqui para ajudar a organizar aí esse evento aqui de BH, para a gente... Eu também quero entrar nesse grupo aí de organização, representando aqui Minas Gerais aqui. É isso. Obrigado, Tarcísio. Vamos lá. A questão da escolha de delegados e delegadas, suplentes, será dentro da conferência lá... se a gente marcar dia 12, como é a data prevista. 51 a 100 elege um delegado ou delegada. 101 a 200, 2 delegados ou delegadas. 201 a 300, 3. A partir de 500 pessoas, 5. 1.000 pessoas, 10. Com suas respectivas suplências. Beleza, Tarcísio? Então agora temos o Clodoaldo. Eu estou perguntando, sim.
a mesma quantidade de delegado, suplente também? Olha, é o seguinte, por que pede-se que tenha também suplentes? Porque um exemplo, eu sou eleito delegado da Conferência Livre Nacional Pop e Rua. Aí, de repente, quando tiver faltando 10 dias para a conferência, eu tenho um impedimento de participar. Então, o suplente é quem vai. Não que os titulares e suplentes todos irão. O suplente só irá na impossibilidade da pessoa delegada titular eleita na Conferência Livre da Pop e Rua não ir. Entendeu, Tarcísio? Entendeu? Beleza. Clodoaldo, depois Marcos. Ô, Denilson, essa é uma reflexão aqui, amigo, e saber do amigo aí, o Conselho, qual é a orientação que o Conselho Nacional pode estar dando para o Conselho Estadual e Municipal de apoio a essa conferência livre? Porque hoje a gente conhece realidade, são vários diferentes, não é? Aí vem a capital, ela tem instituições que podem estar dando apoio que ele está realizando pelo requisito que é cobrado por essa conferência livre. Aí já tem município que não tem esse apoio. Eu queria saber a possibilidade, não é, do Conselho Nacional, com orientação, até porque no caso da Bahia, a Bahia a gente tem 4 municípios com bandeira de movimento aberto de luta que estão participando, como nós temos o Fórum da População em Situação de Rua, hoje a gente faz parte também do Conselho Municipal de Assistência Social. Nós temos municípios que não tem esse apoio, e a gente deveria pensar, não é o Conselho Nacional, o apoio que possa dar para que esse município venha estar participando de uma conferência tão importante, aonde a rua vai ser ouvida. Que na maioria das vezes, como aqui aconteceu, a rua não foi convidada, não foi em cima da hora, e nem sabia o que ia ser discutido, e como a gente já tem aqui, certo? Como seria na Bahia? Teria 4 conferências municipal, a depois ter a estadual, só que nós sabemos de toda a dificuldade de recurso para estar realizando. Qual era o apoio que o Conselho Nacional, a orientação poderia estar dando para os conselhos municipais para que estivesse fazendo uma ponte para que esse município que tem desejo de participar pudesse estar participando, meu amigo. É só uma reflexão, como eu rodei vários estados da Bahia, não só da Bahia, como eu conheço essa realidade de vários estados, e era importante a gente pensar uma forma que todos participassem. E já deixando desde já, pode colocar meu nome a fazer parte dessa comissão, estamos juntos, relação da população em situação de rua. Essa é a minha fala, espero que um amigo aí que possa estar pensando e vendo uma forma que todos participem. Só isso, Maria Lúcia presente. Então, Clodoaldo, olha só, a gente sabe que já houveram as conferências municipais em sua maioria. Está tendo aí algumas estaduais. Só que assim, nessa questão da Conferência Livre Nacional da Pop Rua, cabe a nós fazer essa mobilização. Né? A orientação do Conselho Nacional de Saúde é justamente que haja as conferências livres, né? E essas conferências livres não impedem que haja conferências municipais, estaduais ou distritais. Mas vai caber a cada um de nós, Clodoaldo, fazer essa mobilização para que a Pop Rua ou entidades que apoiam a Pop Rua na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Brasil, possam participar, né? Assim, o CNS, ele pode até orientar, mas assim, não tem como ter essa garantia de um apoio a nível de estado da Bahia para a realização da Conferência Livre da Pop Rua, e pode fazer sim localmente, né? O nosso intuito aqui, enquanto ser uma nacional, era para elegermos delegados e delegadas para participar da nacional. As estaduais, as municipais e as macro-regionais livres não elegem delegados e delegadas
para nacional. Beleza? O Marcos, que é de Aracaju. Marcos, por favor. Boa noite, todas e todos e todes. Meu nome é Márcio, né? Estou como coordenador aqui do Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de Aracaju. E acompanhando, né? Estamos nas ruas, mas estamos acompanhando. Aí o que acontece? A nossa problemática que a gente vê aqui, Vanilson, todos, é a questão, temos muitas pessoas que estão com tuberculose, soros positivos, em situação de rua, né? Então temos essa dificuldade muito grande aqui. Então, questão de conferência mesmo municipal aqui de saúde, a gente tem que estar correndo atrás, a gente não tem informação nenhuma, a gente não tem assim, encaminhamentos nenhum. Né? Então, a gente tem que ver esse fortalecimento também, junto com o movimento, que a gente possa estar cobrando mais. Recentemente participamos da pré-conferência do Centro Pop, estamos também amanhã finalizando a questão do censo, né, para a população de rua aqui, e a gente poderia ver como poderia estar participando dessas comissões, Vanilson, e até poder fortalecer, né, a questão desses encaminhamentos nossos aqui em Aracaju. Muito obrigado aí a todos. Beleza, Marcos. Olha só, Marcos, e a todos e todas que estão aqui, é importante vocês até saberem disso. E aí o Fernando, que é da OPAS, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, Fernando, você pode até nos dar uma força nessa situação. Nós, no último dia 22 de março, tivemos uma reunião com a SAPS. O que é a SAPS? É a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, lá do Ministério da Saúde, onde levamos várias pautas. Uma das principais pautas foi a volta do Comitê Integral de Saúde da Pop Rua dentro do Ministério da Saúde. No último dia 10 de abril, tivemos a reunião de volta dos encaminhamentos, e foram alguns encaminhamentos e, assim, vamos falar assim, meia boca, Fernando, tipo, o comitê a gente tem que reestruturar aqui a SAPs e os demais departamentos para poder a gente ver essa questão do Comitê Integral só da Pop Rua. Mas a gente sabe, fora outras pautas como ampliação da rede de consultório na rua, a questão do próprio acesso da Pop Rua aos serviços de saúde, dentre várias outras questões. Dentre elas, a inclusão de pessoas com trajetória de rua nas equipes do consultório na rua, que funciona muito bem aí em São Paulo, né, Antônio? No Bom Par. E aí, tem a questão da tuberculose, tem a questão de ISTs, tem a questão de hepatites virais, tem várias doenças de pele que nós, tendo esse comitê, Fernando, integral de saúde da Pop Rua de volta, a gente vai conseguir discutir com mais garantias, já que vai estar dentro do Ministério. E aí, Fernando, quando eu digo que você pode nos ajudar, enquanto OPAS, né, enquanto também conhecedor dessa temática, que você já ouviu várias coisas aqui, da gente estar podendo dialogar lá com o Ministério da Saúde para que esse comitê saia, porque realmente a gente só vai conseguir discutir e com várias entidades compondo esse comitê quando ele sair, porque são questões gritantes, desde a negação do acesso a uma UPA, a uma UBS, a questões da não vinda da SAMU quando é para a Pop Rua, porque pergunta logo se está drogado, se bebeu, né? Como se a Pop Rua fosse só álcool e drogas. Então, assim, é bem complexo isso, Marcos, e realmente, para as pessoas que têm casa, que tem uma garantia mínima, já é dificultado o acesso às conferências, imagine para quem está em situação de rua, né? Como alguém em situação de rua vai chegar numa conferência se não conseguirmos fazer essa mobilização para que essas pessoas cheguem. Então, assim, é bem complexo, mas creio que a gente vai avançando nessa nova retomada aí de reconstrução de políticas sociais. Mais alguém se inscreveu, que eu não visualizei aqui, Matheus? Priscila está inscrita? Fátima falou que Priscila está inscrita. Priscila, por favor. Priscila não nos ouve? Então temos o Diogo inscrito. Diogo, se a Priscila nos ouvir, ela em seguida está com a palavra. Diogo. Vanilson, boa noite de novo, querido.
eu acho que talvez fosse um bom encaminhamento a gente fazer a aprovação nessa reunião da composição da comissão organizadora, até para a gente conseguir respaldar essa comissão dentro dessa reunião que foi puxada para, né, tecer quais vão ser os caminhos dessa construção. Talvez até como um respaldo do processo de credenciamento na Conferência Livre, né? Só isso. Obrigado, beleza, querido. Diogo. A Priscila nos ouve? Não? Temos inscrito o João Batista. Na inscrição João Batista, a gente encerra e vamos para os encaminhamentos, porque já são 8h32, pode ser? E aí a gente tira, Diogo, essa questão da comissão organizadora. Matheus vai ler aí quem se disponibilizou a compor a comissão organizadora e nós já tiramos esse encaminhamento com a data e a comissão organizadora vai fazer essa organização, como o nome já traz, dos quesitos referentes ao documento orientador de como escrever, quais são os quesitos lá que nos orienta a fazer, a informar, pelo menos ao CNF, né, que é até o dia 10 de maio, a realização da conferência. A gente tem que fazer, inclusive, isso muito antes, já que a previsão da conferência é 12 de maio, que a gente define aqui. Pergunto a vocês se todos concordam, para a gente conseguir fazer 12 de maio. Por favor, o João Batista, e na fala do João Batista a gente encerra as inscrições, beleza? Ô Nilson, só reforçando a sua fala sobre o consultório na rua, aqui em Diadema, nós estamos mês passado teve a campanha da tuberculose, né, para o combate à tuberculose, e como havia muita população de rua, com muita tosse seca, forte, constante, aí eu falei com o pessoal do consultório na rua, nós fizemos uma campanha dentro do Centro Pop para testar, fazer o teste na população, lá dentro do Centro Pop, e todos os testes foram negativos. Isso foi quando eu soube do resultado final, para mim foi uma alegria muito grande. Se não ter nenhuma pop rua, nenhuma população de rua aqui com tuberculose. Era só isso mesmo, Bonilson, esse informe que eu queria dar. Obrigado. Obrigado, João Batista. Não houve mais inscrição, não é isso? Matheus, por favor, falta a Rosiane e a Tânia, que disponibilizaram a compor a comissão, colocar os contatos aqui no chat. E aí é importante que tenhamos também o número que for de pessoas dos movimentos sociais da Pop Rua, como a Maralice, que está aqui. Eu também coloquei meu número lá, Vanilson, Bruno, aqui do Espírito Santo. A Maralice, o pessoal do MNLDPSR, pessoais da Pastoral, do Consórcio na Rua. Então, coloquem no chat à disposição para compor a comissão, seus nomes e telefone, beleza? Que a gente vai para os encaminhamentos. Tem mais alguém inscrito, Matheus? Aqui, eu coloquei meu nome aí também, eu não sei escrever nesse chat aí, eu coloquei, eu disponibilizei também. Beleza, Tarcísio, beleza. Matheus, Nilson. Antônio, por favor. Eu estou batendo foto, eu estou gravando todo o chat, desde o começo do nosso encontro, eu registrei todo o chat, todo mundo escreveu, tá? Fiquem em paz que está tudo salvo. Pronto, valeu, Antônio. Pronto, então assim, Antônio e Matheus estão aí cuidando da relatoria, batendo foto, registrando aí no chat. Vanilson, pode botar na lista. Diogo, você... Diego, deixa eu ver aqui, peraí. Diogo se reescreveu, não é isso?
Não, já abaixei a mãozinha. Foi sem querer, eu esqueci de abaixar antes, perdão. É isso, Clodoaldo? Não? Não, só botei para comissão, meu amigo. Beleza, então pronto, pessoal, olha só. Matheus Rios, a Diná levantou a mão agora, não é isso, Diná? Diná, por favor. Oi? Diná, abra o microfone. Dá para ouvir? Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Como o Vanilson falou, me chamo Diná, faço parte do consultório na Rua de Maceió e também faço parte do Comitê Estadual Pop Rua aqui do Estado. E eu estou aqui hoje também a pedido do Rafael Machado, porque ele não se pôde se fazer presente. Eu não sei nem se ele entrou aqui e saiu rapidinho também. Estou aqui, sim, para colaborar com a Conferência Livre da População em Situação de Rua e parabenizar pela iniciativa, Vanilson, pessoa do Fernando, né, nessa grande mobilização. Obrigada a todos e a todas. Obrigado, Diná. Não, agradecer também ao Fernando, né? O Fernando Leles, né? Nós já pensávamos em fazer a conferência, só que assim, para nós, né, dos movimentos sociais, que não temos tecnologia ou com essas demandas todas, nós já vimos colocado também na Rede Nacional de Consultório na Rua, não é isso, Antônio? A necessidade de fazermos a Conferência Nacional da Pop Rua de Saúde, e algumas pessoas disseram, vamos fazer e tal, mas a gente não tinha tido uma iniciativa de fazer. E aí o Fernando nos encontra em Brasília, eu já estava saindo, inclusive, do conselho, estava lá fora, o Fernando diz, Vanilson, tu tá onde? Eu estou aqui fora. Olha que eu estou descendo aqui nas carreiras, desceu nas carreiras, foi lá fora, a gente conversou um pouco, e nós estamos aqui nessa reunião, que é uma grande construção, né, de possibilidades de trazer a questão da saúde, né? A saúde que não é a ausência de doença, né? A saúde que é o bem-estar físico, mental, social, espacial e ambiental, né? E de condições de sobrevivência que para a própria rua isso se torna ainda mais dificultado pelas questões que nos envolvem enquanto pessoas em situação de rua. Então, Fernando, nós agradecemos muito, né, o seu comprometimento enquanto OPAS, enquanto OMS, mas assim, vamos aqui para alguns encaminhamentos. Olha só, a comissão organizadora vai fazer esses trâmites burocráticos da inscrição, da questão dos temas. A gente decidiu aqui que, se possível, vamos debater os 4 temas, se não pelo menos 3. A data é dia 12. Todo mundo fecha com dia 12? Pronto, dia 12. Então a gente pode fechar dia 12. Pronto. Então a data é dia 12. O horário seria meio-dia, meio período, uma manhã, uma tarde, o dia todo, ou a gente deixa em aberto para discutir na comissão. Vanilson, eu acho que essa questão do horário a gente pode deixar em aberto, porque talvez dependa de como a gente pensa em trazer programação. Acho que dá para ficar por cargo. Beleza. Até mesmo, Vanilson, porque nós fizemos uma conferência estadual aqui de livre de saúde da população negra, foi 3 horas de conferência, foi muito puxado, a gente tem que ver no horário que dê fazer, porque a internet, os celulares não suportam, então aí temos que pensar no mínimo de tempo, mas que dê para falar de todos os temas. Eu acho importante a gente tratar esse horário depois. Porque é muito puxado ficar na frente do celular por mais de 3 horas, 4 horas. Não, é verdade. E como só se elege os delegados e delegadas, tipo, vai ser a última parte, né? Pode ser que nós, tipo, no final perca-se conectividade. Então tem todas essas questões. E aí a pergunta, ô Fernando, para você, né, que é da OPAS, que tem mais tecnologia, vamos dizer assim, né? Como a gente faria nessa questão da tecnologia? Haveria possibilidade de nós transportarmos essa tecnologia para o CISART, que é em São Paulo? Eu lembro, Fernando, que a gente participou uma vez da atividade do Compaps. O Compaps é a Comunidade em Práticas em Atenção Primária à Saúde, no contexto da pandemia da Covid-19, que foi pela Fiocruz, CONAS e CONASEM. E nós fomos, inclusive, nessa atividade online, teletransportados para outras salas. Tipo,
havia uma sala central, mas havia um teletransporte para grupos de trabalho, né? Que a gente também pode pensar dentro da conferência, grupos de trabalho para discutir, inclusive os eixos da conferência, que eu acho que seria uma boa ideia. Mas a gente discute isso tudo na nossa comissão organizadora. Mas já fica aí, Fernando, para você, inclusive, nós pensarmos juntos, não é para você não, para nós pensarmos juntos essas possibilidades tecnológicas, né? Até para que a gente possa ter um número legal de pessoas. Penso que é primordial fazer a mobilização em São Paulo, principalmente, para termos um número legal de pessoas lá participando da Pop Rua, de entidades, lá no CISAT, mas também nas redes, né, sociais, nos nossos coletivos e movimentos, para que essa conferência ela bombe. Se essa reunião já bombou, penso eu que a conferência vai ser muito show e nós vamos construir algo inédito, que é a primeira conferência livre nacional de saúde da Pop Rua da 17ª. Fernando. Bom, eu acho que a gente também... Então temos esses encaminhamentos, né? Já temos a data, São Paulo, local, modalidade híbrido. Vamos dar uma olhada na questão da tecnologia, alguma coisa que seja tanto fácil para manusear, mas que também seja alguma aplicação leve para não consumir muita internet de quem estiver participando online, né? Que permita a lista de presença, participação, tanto assistir quanto participar, né? Falar, é uma participação ativa. Eu vi aqui no chat que o Diogo Reis disse que também pode apoiar nessa questão da tecnologia. Vamos articulando. Ele também tinha se apontado para a comissão organizadora. Bom, eu tomei nota aqui de pelo menos uns 15 nomes, para uns 12 nomes para a comissão organizadora aqui no chat, enquanto as pessoas estavam falando, que eu acho que é o último encaminhamento que a gente precisa fazer hoje, né? Lembrando que a comissão organizadora, ela tem muitas funções e que podem ser subdivididas em outras comissões. Por exemplo, no caso aqui da Conferência Nacional, a gente tem acho que 8 comissões, né, Vanilson? Além da comissão organizadora. Mas eu acho que a gente precisa pensar aqui entre a gente. Pode ser para a comissão organizadora, mas vocês compartilham aqui no coletivo, porque isso a gente encaminha lá depois e traz para vocês como está sendo, que é providenciar a estrutura presencial e virtual, né? Outra subcomissão ou outra tarefa é a comunicação, né? Tanto a mobilização para o presencial quanto para o virtual, ferramentas, alguém comentou card, notícias, essas coisas todas. Uma comissão de mobilização e articulação, que vai trabalhar a programação, a metodologia de discussão, quem são os palestrantes, os moderadores de mesa, de grupos de trabalho e tudo mais, convidar essas pessoas, né, entrar em contato, e depois um grupo de relatoria, né? Ou seja, são várias as atividades, podemos pensar nas questões de acessibilidade e tudo mais, são muitas as atividades, as funções que essa comissão organizadora vai ter que assumir, ou seja, muito trabalho, e eu, como já está o avançado da hora, eu também não quero ficar tomando mais tempo de todos aqui do grupo. Eu já agradeço muito a participação de vocês, agradeço o Vanilson por ter mobilizado vocês assim tão rapidamente e pela resposta tão positiva, né? Acho que todo mundo aqui colocou seus anseios, suas preocupações, mas ninguém colocou, não vai valer a pena a gente se reunir, não vai valer a pena mobilizar. Não, todo mundo aqui colocou as questões, mas vamos lá, vamos construir essa conferência, vai ser um desafio, vai ser muito legal. Vamos todos juntos, todos juntas, juntos, para fazer a diferença. Obrigado. Obrigado, Fernando. Isso. Creio que o card da conferência em si, a gente constrói dentro da comissão organizadora, os nomes já estão postos aí. Se de repente mais alguém quiser entrar, entre em contato, né? A gente vai adicionando. Mas é isso, agradecer, Fernando, agradecer a todas, todos e todos por essa
essa reunião, né, que, como você falou, Fernando, foi rápida, assim, para ser marcada, mas muito potente, né, muito potente. Talvez você nem esperava que tivesse tanta gente, como você disse, achava que era 3, 4 pessoas, mas é porque para mostrar também a força do coletivo, né, do coletivo que envolve essas questões da população em situação de rua. Uma coisa que é importante dizer, Fernando, é que as questões da Pop Rua, elas são muito difíceis de ser colocadas nos espaços. A gente sabe que o Conselho Nacional de Saúde, ele discute a saúde do povo brasileiro, é uma escola, lá é muito massa, mas assim, se a gente não tiver presente nas discussões, Fernando, a Pop Rua, ela passa. Ou seja, as questões da Pop Rua passam porque as pessoas lembram da população negra, que tem a Pop Rua, a maioria negra, lembra dos LGBTQIAP+, NB+, lembra de populações diversas, só que a especificidade da Pop Rua, ela não é lembrada diretamente. E aí, para que essa população entrasse nesse documento aí, das conferências livres, nós tivemos que pautar, Fernando. Eu acho que você não estava ainda na comissão organizadora, nós tivemos que pautar, porque nós estávamos entre outras. E aí a gente argumentou que outras, ela pode dizer muita coisa, mas há uma especificidade da Pop Rua que ela engloba várias populações. Ela é heterogênea porque ela é negra, ela é indígena, ela é quilombola, ela é criança, adolescente, ela é idosa, ela é mãe, ela é pai, ela é filho. Então, para pautar e conseguir colocar, a gente teve que se posicionar. Mas é assim que funciona a democracia, é assim que funciona as questões do dia a dia. Os profissionais aí de consórcio na rua sabem bem a dificuldade que é lá na ponta, mesmo, Fernando, tendo as equipes, conseguir internações ou o atendimento dessa população lá no UBS, lá no AUPA, o Antônio, a Carmen, a Edna, a Nalva sabem disso, e as demais pessoas que constroem na rua, porque é importante dizer isso para finalizar. Por que surgem as equipes do consórcio na rua? Surgem pela negação do acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Até hoje, e aí isso é importante demais falar, até hoje a maioria dos serviços não conhece a portaria 940, de 28 de abril de 2011, que diz que Pop Rua, cigana, circense, ela pode ser atendida ou pode fazer o cartão SUS sem comprovante de residência. Muitas pessoas lá na ponta não conhecem as diretrizes e normas que regem a política nacional. E aí, quando não se conhece as legislações, se viola muitas das vezes. E é o que acontece conosco, enquanto população em situação de rua. É a SAMU que não vem, é a enfermeira que diz que não vai atender alguém com miíase. Miíase é larvas no corpo, na cabeça, como aconteceu aqui em Natal. É dizer que não é com serviço, é com o consultório na rua, quando sabemos que o consultório na rua é um programa que foi criado por essa ausência da garantia do acesso da Pop Rua aos serviços de saúde. Mas vamos seguindo, vamos construindo, e é isso, Fernando, a gente agradece aí a OPAS, essa importante organização pan-americana, a OMS, por todo esse apoio que está dando aqui, e que nós vamos construindo outras pontes para o futuro, beleza? Valeu. Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá de boa? Ô, Vanildo, só pedir aqui, se for possível, as orientações da Conferência Livre, se for poder estar enviando para a gente está analisando e ver como cada um pode estar adaptando no seu município com o necessário, que era necessário a gente já ter, né, esse requisito para estar analisando como a gente possa fazer, tá bom? Só isso. Obrigado a todos. Boa noite. Maria Lúcia presente. Beleza, pessoal. A gente encerra. O Fernando quer falar, Fernando, abrir o microfone. Vamos tirar foto, vamos todo mundo abrir a câmera para tirar uma foto dessa nossa reunião tão bacana, não é? Vamos lá. Ainda temos 40 pessoas, hein?
Nós chegamos a ter 48, Vanilson. Foi muito legal, muito bacana. Vamos lá, pode tirar? Quem mais que falta? Tá faltando ali o Marcos, abriu, o Jário. Jário abriu agora. Vamos lá, hein? 1, 2 e todo mundo sorrisão. Excelente, excelente, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá. Ô, Matheus, você